Ministra Damares, um bom dia para a senhora. Ontem o presidente Trump divulgou para o mundo inteiro que está tomando uma pastilha, ou sei lá o que, um comprimido de hidroxicloroquina por dia. Né? E ele disse que até agora está se sentindo muito bem e que não teve nenhum efeito colateral. Estudos científicos dizem que ou a cloroquina não adianta para o combate à Covid-19 ou provoca efeitos colaterais seríssimos. Um deles seria a arritmia cardíaca, que pode levar à morte súbita. A própria CIA acho que falou isso. Mas quando uma autoridade do tamanho do Trump, que é o presidente da maior nação do país, começa a tomar a hidroxicloroquina e fala da hidroxicloroquina, que aliás ele teve ideia, muito provável por causa do Bolsonaro, a coisa fica meio que mudando de figura e as pessoas não sabem mais o que fazer. Mas parece que o protocolo novo aí determinado pelo Bolsonaro, pelo presidente Jair Bolsonaro, já indica o uso da hidroxicloroquina como prevenção para que a pessoa não adquira a Covid, se adquirir venha mais branda do que ela é e não superlote o sistema, que é o principal problema que nós enfrentamos, né? É a doença do sistema, falta de UTI e daí por diante. A senhora é defensora da hidroxicloroquina, não, ministro Damares? Bom dia. É um prazer estar com você. Eu sou defensora do direito do paciente conhecer o tratamento e direito do paciente decidir se quer ou não o tratamento. Eu sou defensora disso, o paciente ter o direito e de ter acesso ao tratamento. O que aconteceu? O seguinte, nós começamos a receber aqui no Ministério dos Direitos Humanos uma série de pedidos de pessoas do Brasil inteiro que estavam vendo o amigo tomando a hidroxicloroquina, ficando curado, e eles não tendo acesso à hidroxicloroquina. São inúmeros relatos no Brasil, inúmeros de pessoas sendo curadas com hidroxicloroquina. E um número enorme de médicos me procurando. E aí, eu fui acionada, na verdade, por médicos. A semana passada, em torno de 300 médicos me procuraram, dizendo o seguinte: ministra, agora está na hora da senhora entrar nessa briga à luz dos direitos humanos. Porque o que está acontecendo é uma violação de direitos humanos. E eu comecei, junto com o técnico do Ministério, montamos um grupo de trabalho com especialistas em bioética, com médicos nos auxiliando, e fomos conhecer algumas experiências. Uma que eu fui conhecer, eu fui pessoalmente, fui lá no interior do Piauí, na cidade de Floriano. Eu fui conhecer o protocolo que estava sendo aplicado em Floriano e confesso, Datena, eu fiquei impressionada. Eu entendo de ciência? Não. Eu entendo de vida humana. O que eu vi em Floriano, eu fiquei impressionada. O que está acontecendo na cidade de Floriano, no interior do Piauí? Eles estão aplicando um protocolo em que a hidroxicloroquina é administrada no início da doença. São 5 comprimidos, nos 5 primeiros dias, assim que é diagnosticada a doença, e depois é administrada o anticoagulante e o corticoide. Por conta disso, não está indo ninguém para a UTI lá em Floriano. Não há mortes na cidade de moradores da cidade de Floriano. Mas na cidade de Floriano tem um hospital regional. Claro, morreram pessoas em Floriano que vieram de outros municípios para o hospital regional. Mas moradores de Floriano não foram para a UTI do hospital regional. E quem está aplicando esse protocolo? Veja só, nós temos uma cientista brasileira, um fenômeno, uma médica que é um fenômeno, que está lá na Espanha, que é a doutora Marina Bucar. Essa médica, junto com 300 médicos na Espanha, criaram esse protocolo. E nos hospitais que eles estão aplicando na Espanha, tu lembra, Datena, que
que a Espanha estava maior que a Itália em mortes, e de Muito repente a mais. Espanha começou a diminuir. Nos hospitais, que esse grupo de médicos começaram a aplicar esse protocolo, a morte já caiu para 1%. Aí essa médica, que é do Piauí, que nasceu em Floriano, ligou para o prefeito e disse: prefeito, deixa a gente aplicar esse protocolo em Floriano. O prefeito acreditou na cientista brasileira que está na Espanha e começou a aplicar o protocolo. Então, o que eu fui ver lá em Floriano foi um protocolo aplicado na Espanha, que deu certo e que está sendo monitorado por cientistas da Europa. Resultado, esse protocolo em Floriano está sendo aplicado em vários países do mundo com sucesso. Eu fui conhecer um protocolo de sucesso em Floriano, em várias cidades do mundo. Resultado, médicos do Brasil inteiro estão aplicando esse protocolo que está sendo aplicado em Floriano. Eu fui conhecer uma experiência exitosa e saí de lá divulgando e está dando certo. A senhora deve ter tido influência, então, no presidente Jair Bolsonaro, que voltou a falar disso dessa semana. A senhora deve ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro. Eu relatei para ele o que vi lá e avisei para ele uma semana antes que cientistas estavam me procurando. Datena, em uma semana, o meu celular explodiu. Médicos famosos do Brasil inteiro, médicos renomados, começaram a me procurar como ministra dos Direitos Humanos. Então, eu fui acionada pela classe científica brasileira. Eu fui acionada por grandes médicos, dizendo: ministra, comece a falar à luz dos direitos humanos. Então, eu não podia me omitir. Além dos pacientes já estarem me procurando, a classe científica também está me procurando. E aí é o que eu tenho dito: o paciente tem o direito ao tratamento e ninguém está obrigando ninguém a tomar o remédio. É um direito do paciente decidir. Toma quem quer, né? Ou não ter acesso. Toma quem quer. Agora, o detalhe é o seguinte: o protocolo adotado pelo presidente americano, ele é muito mais radical do que isso aí, porque não me parece que o Trump está doente. Pelo contrário, ele está, tirando o cabelo dele, que é meio esquisito, ele está melhor do que nós todos aqui. Então, o protocolo adotado pelo Trump é um protocolo mais radical. É da pessoa que não está doente e que está preventivamente fazendo um tratamento, tomando uma pílula por dia. Eu também não sou médico, não sou cientista e não vou ficar aqui me metendo a dizer se ele está certo ou se está errado. Mas ele deve ter sido aconselhado. Ele tem do lado dele um tal de Dr. Anthony Fauci, que é uma das maiores autoridades mundiais em controle de epidemias. Inclusive, foi um dos grandes nomes no combate à AIDS. E é esse cara que freou o Trump numa primeira leva, que ele dizia que tem que deixar tudo liberado e tal. O Fauci chegou para ele e falou assim: vai devagar aí, amigo, faz pelo menos um distanciamento social, porque senão, no mínimo, vão morrer 100 mil pessoas ou 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Isso quando tinha morrido 10 mil pessoas. Já morreram 100 mil nos Estados Unidos. Se não morreu 100 mil, está perto disso. Então, esse Anthony Fauci deve ter participado da decisão do presidente Trump e um grupo de cientistas, que é a nação mais poderosa do mundo, não é? E dito para o cara tomar a tal de hidroxicloroquina aí, de uma maneira preventiva. O que é mais radical do que a senhora está falando, que fizeram na Espanha com essa médica aí, que parece que é uma gênia, né? E também o que fizeram em Floriano. Agora vamos esperar para ver. O governador Dória publicou aqui um tweet. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui onde é que está. É que é tanta gente me mandando mensagem hoje. Deixa eu ver. Primeiro eu precisava ter os óculos, mas até que eu consigo ler. Pelo menos uma coisa boa eu ainda tenho. Eu consigo ler sem óculos. Não sei por quanto tempo, mas a cloroquina é um remédio com sérios efeitos colaterais que podem levar a óbito. Quem deve julgar quando e como usar são os médicos e não um decreto. Nós temos distribuído cloroquina nos hospitais públicos do estado de São Paulo para tratamento de coronavírus
desde que se faça a critério do médico e com devida autorização do paciente. Também não tem novidade nenhuma nisso que o Dória está falando, que é mais ou menos aquilo que a senhora está dizendo aí. É claro que é sob prescrição médica, até para tomar aspirina você tem que perguntar para o médico. Porque aspirina eu tomo aspirina, por exemplo, porque eu fiz uma cirurgia de coração e tenho que tomar aspirina para o sangue ficar mais fino. Então, até para tomar aspirina. Então não tem novidade nenhuma no que o Dória falou aqui. Não é isso? Não. E o protocolo de Floriano respeita a autonomia médica. Claro. E é o seguinte, nenhum protocolo pode ser fechado, porque cada organismo responde de uma forma. Então, o médico, nós temos que confiar no médico. A gente tem que entender que os nossos médicos brasileiros são muito bons. O Conselho Federal de Medicina, lá atrás, já liberou o uso da cloroquina para o tratamento. E cada médico faz avaliação de seu paciente e o médico é que vai determinar a dose da cloroquina. Não é uma dose fechada. O meu corpo é diferente do teu, Datena. O meu médico que vai dizer qual é a dose do meu corpo e a dose do seu. Então, tem que ser feito com o médico, acompanhamento médico, e cada paciente tem a sua dose certa. Então, do grau da é doença. O que o Floriano está dizendo. Claro, obedecendo o médico. Agora, tem uma coisa, viu, Datena? Que essa pandemia está fazendo a gente pensar. A autonomia médica no Brasil. Nós vamos ter que fazer, depois da pandemia, essa grande discussão sobre a autonomia médica. O médico não pode, no Brasil, ficar refém de ideologias. O médico não pode, no Brasil, ficar refém de brigas políticas. A gente tem que defender essa autonomia médica no Brasil, que neste momento ficou refém de brigas e de ideologias. Então, a classe médica precisa se levantar e a sociedade vai ter que entender e ajudar os médicos a defender a autonomia médica no Brasil. Olha, o uso da cloroquina, se ninguém sabe, começou a ser usada na China, a cloroquina. Quem inventou a fórmula que parece que dá mais certo ainda é a hidroxicloroquina com azitromicina para combater, porque é um antibiótico barato também, para combater os efeitos já da doença no pulmão, que são devastadores. Não é? É um antibiótico para combater esse tipo de infecção e tal. Mas quem inventou esse protocolo foi o Didier Raoult, aquele médico francês. Eu me lembro de uma frase dele que eu não esqueço jamais. Ele é um grande virologista, é um cara muito mal educado, é um cara que xinga pra caramba, é um cara que não manda o pau em repórter. Ele é parecido com o Bolsonaro, ele é do jeitão do Bolsonaro. Então ele não é um cara muito bem visto da comunidade científica, só que é um cara consideradíssimo em termos de estudo de vírus. Ele estuda virologia há mais de 40 ou 50 anos, uma coisa assim. Foi o primeiro cara, por exemplo, a estudar vírus grandes, que foi uma novidade que apareceu. E estuda essa ciência há muito tempo. E ele disse assim, olha, quando não há remédio, e existe uma perspectiva de remédio para uma pandemia, é até imoral você não usar o único remédio que você tem ou um dos únicos remédios que você tem. Ele considera imoral isso. E tem mais, esse mesmo cara, em 2003, ele apresentou para o governo francês, que é igual tudo quanto é governo, um relatório dizendo o seguinte, dos próximos anos nós teremos possivelmente uma pandemia virótica que vai abalar o mundo. 2003, esse cara que é controverso, que xinga todo mundo e tal, ele apresentou esse relatório. E como todo bom governo, algum mané engavetou esse relatório do Didier Raoult, que já previa essa perspectiva, que pegou o mundo todo. Foi um aspecto positivo disso aí, infelizmente morreu muita gente, mas um aspecto positivo disso aí é que a gente viu que o mundo não estava preparado para uma pandemia, que grandes economias como a Alemanha, como França, como Itália, né, que deveriam ser economias que estivessem preparadas no seu sistema de saúde, não estavam. O que é mais que os Estados Unidos, que não tem saúde pública, também não estava, por isso está morrendo gente pra caramba. Então deixou o rei nu essa pandemia.
Vai morrer muita gente? Vai. Nós vamos chorar muitas mortes? Vamos. Mas do outro lado da história, o mundo vai sair mais preparado no seu sistema de saúde de um todo. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma sobre isso. Ontem uma juíza, eu não sei se a senhora quer completar sobre isso, a senhora pode falar à vontade. Quero, Datena, eu quero aproveitar seu programa, porque seu programa é um programa do coração. Mas eu saí com um segundo protocolo lá de Floriano e eu quero registrar. Eu não vim só com o protocolo da hidroxicloroquina. Eu vim com o protocolo do amor. Eu vou te explicar o que aconteceu lá em Floriano. Tu sabe que é um estado governado pela oposição, o prefeito é da oposição, e quando eu liguei dizendo, prefeito, eu estou indo aí, e eu não fui sozinha, tá, Datena? Eu fui com os cientistas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ia comigo no avião também o cientista do Ministério da Saúde, mas naquele dia foi o dia que antecedeu a mudança no Ministério da Saúde, e à 1h os cientistas que iam comigo do Ministério da Saúde ligaram para a minha equipe dizendo que eles não iam embarcar. Eu embarquei às 5h, que eles foram chamados para uma reunião de emergência. Ok. Conversei com o ministro da Saúde às 5h, ele disse, ministra, eu não sei, eu chamei para uma reunião, mas eu não sabia que era a equipe que ia com a senhora. Ok. Eu fui sem o Ministério da Saúde, mas eu fui com Ciência e Tecnologia. Eu fui para uma cidade que é a oposição. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida com tapete vermelho pelo prefeito de oposição. Literalmente tinha um tapete vermelho na prefeitura para mim. Eu fui recebida com carinho e com flores. O prefeito reuniu toda a oposição para me receber, porque ele percebeu que eu fui querendo buscar uma resposta para salvar vidas. E o que eu vi lá? Todo mundo, nesse momento, esqueceu as diferenças políticas locais. A médica da atenção básica, unida com o cientista do hospital regional, unida com os professores da universidade, todo mundo esqueceu as diferenças. Era o doutor cientista com a médica lá do postinho de saúde, uma unidade entre os agentes de saúde, a saúde familiar, com o intensivista, todo mundo se uniu para salvar vidas. O prefeito decidiu não cavar covas, o prefeito decidiu não comprar caixões, o prefeito decidiu esquecer as diferenças ideológicas entre todo mundo na cidade, unir a cidade para salvar vidas. O prefeito decidiu receber uma ministra que não é do partido dele, com carinho e atenção, que em muitos lugares eu não fui recebida. Eu saí de lá com uma lição, que neste momento a gente só vai salvar vidas se a gente esquecer as nossas brigas, as nossas diferenças e fazer o que Floriano fez. Todo mundo, do mais alto cientista, a mais humilde atendente do postinho de saúde, se unir para salvar vidas. Eu saí de lá impressionada com o que eu vi na cidade de Floriano. Olha, eu estou dizendo isso desde o começo. Se os políticos não sentarem para conversar e não acabarem com as diferenças políticas, a gente vai perder o foco do vírus que mata pela patologia e de um vírus mais vergonhoso que a gente tem no Brasil há muito tempo, quase que desde o descobrimento, que é o vírus da desigualdade e da fome. Se a gente não sentar para unir forças, nós estamos literalmente perdidos. Um dia eu entrevistei o governador Dória aqui de manhã, perguntando se ele sentaria com o presidente da República. À tarde eu entrevistei o Bolsonaro. E ali eu vi que não dá liga de jeito nenhum, mas precisa dar. Porque se não der liga para conversar em prol do povo, se as pessoas não unirem forças agora, e São Paulo é um estado importante da federação, como qualquer outro, mas é um estado importante, eu acho que o presidente também deveria dar o braço a torcer em alguns aspectos, principalmente para salvar vidas. Depois, se todo mundo quiser sair na porrada, depois que salvarem o povo brasileiro, saiam na mão, dão um tiro no outro, facada se quiser, mas agora é hora de sentar na mesa e discutir como vai se salvar o povo brasileiro. Tem que ter um programa para conter o vírus, um programa científico, mas tem que ter um programa, além desse que o governo federal está dando, tem que ter um programa de ajuda para as famílias
que estão em casa, nesses estados que estão em quarentena ou lockdown, porque gente presa dentro de casa com fome não fica dentro de casa nem abaixo de porrada, mas não fica mesmo. O cara sai para comer porque ele aguenta ficar com fome, mas ver filho morrer de fome, nem a mãe nem o pai aguentam. Ministra, ontem nós recebemos a ligação de uma juíza, que eu não me lembro o nome, mas deve ser uma pessoa muito legal, excepcional, para nossa Débora. Eu pedi a Débora para que fizesse a reportagem hoje. Coincidentemente, eu tive o prazer de ter essa pauta com a senhora, que eu não conhecia, e passei a gostar muito da senhora a partir do momento das entrevistas que nós fizemos aqui, que foram muito esclarecedoras, né? E é sobre isso que eu pedi para fazer a reportagem, que o Ministério tem um balanço de 2019 sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. A senhora poderia passar, eu não vou nem pedir detalhes, mas o que é esse crescimento dessa violência sexual contra crianças e adolescentes? Lembrando que a maioria das agressões sexuais sempre acontecem dentro de casa, não é em época de pandemia, não. Na pandemia, é claro que isso aumentou muito, porque é mais tempo do agressor com a família, então ele agride mais. Ele é mais violento porque ele está mais revoltado, ele está mais faminto, ele está mais uma série de coisas, mas ele é o ser desprezível que sempre foi. A maioria das agressões sexuais vem de elemento da própria família, tá? E são crianças que não têm capacidade de se defender. E em que grau aumentou essa violência contra adolescentes e contra crianças durante a pandemia? Deve ter sido uma coisa horrorosa, já que é um crime asqueroso até da gente comentar, não, ministra? Datena, ontem eu apresentei o relatório do Disque 100. Você sabe que o Disque 100 é o canal que a gente recebe as denúncias de violência contra a criança. Todos nós que somos ativistas na defesa da infância, a gente aguarda o dia 18 de maio com ansiedade para receber esse relatório. Eu, quando estava lá como ativista, sempre aguardei esse dia com muita expectativa. 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O ano passado, eu apresentei o relatório do ano de 2018, e ontem eu tive que apresentar o relatório de 2019. E foi um dia muito triste para mim, Datena, porque eu tive que apresentar o relatório já da minha gestão como ministra das crianças. E confesso para você que sábado e domingo eu não dormi fechando os dados, porque nós não queríamos apresentar só os dados de 2019. A gente já queria apresentar os dados de março e abril, já do período da pandemia. E, para minha tristeza, eu tive que anunciar para o Brasil o que eu não queria anunciar. Em 2019, o abuso cresceu. Na verdade, cresceu a denúncia. Nós temos aí que informar que nós melhoramos o canal. O canal Disque 100, que quando eu cheguei aqui, você lembra que eu anunciei para o Brasil que as pessoas ficavam 80 minutos na linha para ser atendida. Agora, a gente tem a marca de menos de 30 segundos. Se você ligar agora no Disque 100, você vai ser atendido em menos de 30 segundos. E também nós entregamos para o Brasil, anunciei no seu programa há alguns dias atrás, o aplicativo. As pessoas podem chamar o Disque 100 por aplicativo, vídeo chamada agora em Libras, também as pessoas surdas podem falar conosco por vídeo chamada, e nos próximos dias também agora, Datena, a novidade, que será o WhatsApp. Então, as crianças também agora poderão falar conosco, também criança poderá fazer denúncia por WhatsApp. Então, como o canal está melhor, cresceu também o número de denúncia. Nós recebemos ao longo de 2019 mais de 1,5 milhão de contatos. Mas nem todos os contatos, Datena, eles viram um processo. Desse 1,5 milhão de contatos, nós geramos 88 mil processos de denúncia de violência contra crianças. 88 mil denúncias de violência. Tá? É pouco. Dos 88... Poucos viram processo. Por que poucos viram processo? Perto do Porque número as de casos. pessoas ligam, fazem contato. Nem sempre é uma denúncia. Às vezes é só uma reclamação, às vezes é um pedido de ajuda, é um pedido de informação, e às vezes no meio da denúncia a pessoa desiste e desliga o telefone, tá?
não tem coragem de continuar a De denúncia. medo, é medo, é medo. Medo. Então, o que acontece? Nós geramos 88 mil processos de denúncia de violência contra a criança. Que tipo de violência? As 4 violências. A primeira violência é a negligência. A segunda violência é a violência psicológica. A terceira, a violência física. E a quarta é a violência sexual. Então, todo mundo pensa que a maior violência contra a criança é a sexual. Não é. No Disque 100 é a 4ª violência. Quanto foi o número de violência sexual? 17 mil processos de violência sexual contra a criança. Dessas 17 mil violências sexual contra a criança, Datena, nós apresentamos ontem números pela primeira vez de violência contra recém-nascidos. Lembra que eu sempre falei há um ano... Não, isso é nojento, isso é terrível. Nós trouxemos o estupro de recém-nascido e o estupro de bebês de 0 a 3 anos. Nós mostramos para o Brasil as denúncias que estão chegando. E agora, Datena, como tem o aplicativo, as imagens estão chegando em tempo real. Você não tem ideia as imagens. Por isso que eu falei para você que foi um final de semana muito ruim. Eu já vi uma imagem que eu vi uma imagem que o Magno Malta me mostrou uma vez que Deus me livre e guarde. Aquilo nunca me saiu da cabeça. É uma coisa assim... Você não acredita que existam seres tão monstruosos. Não acredita, não acredita. Vamos agora para os dados da criança abusada. 55% meninas, 45% meninos. O agressor, primeiro lugar, padrasto, depois pai, e em terceiro lugar, a mãe. Aí tu fala assim, ministra, mas a mãe abusa, Datena. E a mãe, nem sempre ela abusa, mas ela facilita o abuso. Então, ela entra aí como agressora também. É impressionante o que a gente tem visto de mulheres abusando de crianças no Brasil. Aí eu quero trazer um outro dado para você, meninos sendo abusados. Quando a gente traz o gráfico, Datena, do menino... A proporção é quase igual, né? A proporção é quase igual. Até 9 anos de idade, o menino, o gráfico é muito igual. Quando chega a partir de 9 anos, o gráfico de menino começa a diminuir e de menina começa a crescer. Aí a gente tem que começar a estudar esse fenômeno. A gente acredita que... Eu não entendi, a senhora pode repetir? A senhora pode repetir? A partir de 9 anos de idade, o gráfico de meninos abusados começa a diminuir. A partir de 10 anos, o menino abusado diminui o número. O que nós acreditamos? Ele começa reage. A ganhar força. Ele começa a reagir. Força e a menina física. Não. E a menina não. Então, cada gráfico do nosso relatório dá um estudo, dá uma tese de doutorado. Inclusive, Datena, eu vou mandar para a sua produção o nosso relatório, para você exibir os nossos gráficos, para você chamar a atenção do Brasil para os nossos gráficos, para a gente fazer esse chamamento para a denúncia. Mas aí, Datena, aproveitando e dizendo, gente, olha, a negligência é a primeira violência contra a criança. A violência física, Datena, é a terceira violência contra a criança. Aí você pergunta, mas ministra, mas se fala tanto da violência sexual, por que é a quarta? Na verdade, Datena, no mundo real, eu não acho que ela seja a quarta. A violência física você vê, então você denuncia, mas a violência sexual você não vê. Tu tá me entendendo? Claro. Mas a senhora percebe que é uma escalada? A senhora conta de novo nos dedos qual é o primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios. Conta para mim. Primeiro, qual é o primeiro caso é a negligência. Um pai ou mãe negligente. Segunda, o que é? Psicológica. Psicológica. Um pai e mãe negligente passa a ser
agressor psicológico. Eu me lembro muito daquele menino Bernardo, que só não houve violência sexual com ele. A terceira qual é? A violência física. Bom, se o pai ou a mãe é negligente e se o pai passa a agredir psicologicamente uma criança, ele vai passar para agressão física. E depois da agressão física, ele passa para sexual. E a última que não tem aí na sua contagem, porque muitas crianças morrem e a gente não fica sabendo como que morreu, dizem que foi acidente doméstico, dizem que caiu, bateu a cabeça, daí por diante, seria o último estágio de que a criança é morta depois de todo esse sofrimento. Esse é o grande detalhe. Essa escalada vil que a gente observa aí e que esse ciclo tem que ser quebrado, não é? Se não for quebrado, a gente vai cada vez mais... Agora, essa pandemia colabora para revelar mais os monstros, porque os monstros agora ficam mais próximos das crianças. Agora eu vou te dar um número que vai te assustar. Quando a gente fechou o relatório de março e abril, o que nós vimos? O número de denúncia caiu 18%. Aí você dizia, que bom, ministra, então vamos celebrar. Pelo contrário, vamos chorar. Porque a denúncia da violência contra a mulher na pandemia já subiu 55%. E por que o da criança caiu 18%, Datena? Por quê? O agressor está em casa. Exato, porque a criança não é ela que denuncia. A maioria da violência denunciada é na escola, é a creche. Você está entendendo? Claro. Então, o que eu quero dizer para você agora, Datena? Você consegue entender a nossa preocupação quando acabar a pandemia? Quando as portas das casas se abrirem? Quando essas crianças chegarem na escola? A minha equipe não está dormindo, Datena. Nós estamos muito preocupados com pós-pandemia. O que nós vamos receber nas escolas? O que nós vamos receber nas creches? Nós, inclusive, já estamos conversando com o Ministério da Educação para a gente preparar os professores para ampliar esse olhar. Já estamos buscando, inclusive, psicólogos voluntários para a gente receber essas crianças. O que nós vamos receber nas escolas, Datena? Porque, diferente dos números, as crianças estão sendo mais agredidas, obviamente, porque o contato do agressor com as crianças, ou pai ou mãe, ele é diário, né? E é todo dia, toda hora, porque o agressor está dentro de casa. Essas crianças, quando chegarem à rede escolar ou creche e tal, vão estar destruídas, completamente destruídas, se chegarem, se não morrerem no meio do caminho. Datena, e não é só a violência sexual, a violência física. Os pais estão estressados na quarentena. Eles estão estressados na quarentena. Os pais estão perdendo emprego. Imagina uma família numa casinha de 40 metros quadrados com 3 crianças. Criança tem energia, criança corre. E nós estamos preocupados, Datena. Eu confesso, nós temos chorado. Tem gente que fala que eu sou a ministra chorona, mas não tem como não chorar e não ficar preocupada nesse momento com o que está acontecendo com as crianças. Por isso que nós estamos falando para todo mundo, por favor, nos ajude. Toda a sociedade, nesse momento, Datena, não exija de nós, poder público, nós não estamos ali do lado, são vocês, é a sociedade. Nesse momento, podem ajudar? Como é que vizinhos, parentes podem ajudar? Um olhar atento, um ouvido atento e denunciar. Aquele choro, Datena, aquele choro incessante que não acaba, liga para nós. Liga para nós para a gente ir lá ver o que está acontecendo. Aquela criança que vocês estão vendo que sumiu de repente, a criança não faz barulho nenhum, era uma criança alegre, você está vendo que o barulho cessou dentro de casa. Liga para nós, pode estar acontecendo alguma coisa dentro daquela casa que você não percebeu. Liga, na dúvida, liga para nós. Nós temos uma equipe técnica. Nossos conselheiros tutelares estão preparados para ir lá tirar dúvida. Nós não vamos chegar prendendo pai e mãe. Nós vamos lá para tirar dúvida. Nos ajude
a cuidar das crianças. Esse é o nosso apelo. Os números que estão nas nossas mãos nos assustam. Nos ajude a cuidar das crianças. Como é que você não vai chorar se você vê um vídeo de um recém-nascido sendo abusado sexualmente? Como é que você não vai chorar se você vê uma criança de 3 meses sendo abusada sexualmente? Como é que você não vai chorar? É impossível não chorar. E outra coisa, eu perguntei ao Magno Malta, lá na França, os caras dão um coquetel para castrar esses agressores sexuais. Isso não adianta, porque eles usam de outros métodos para continuar abusando. É terrível. Então, só de você ouvir sobre esse assunto, você já tem por tendência virar o rosto. Você, só de ouvir, você já não quer ouvir mais. Você imagina vendo essas cenas gravadas em vídeo. Deus me livre e guarde. Até que a senhora chora pouco, perto do que a senhora vê. E a gente tem que entender que tem muito dinheiro envolvido. Atenção, gente, eu não estou falando só do tarado da esquina, pobre, o tarado bêbado da esquina. Tem dinheiro envolvido. É o crime de pedofilia virtual, né? Crime de pedofilia virtual. É o terceiro maior ilícito em dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido, tem crime organizado envolvido, tem grana envolvida. Então, a nossa luta é contra poderosos do crime, é crime organizado. Não é só o pai tarado, é crime organizado, produzindo imagens de criança sendo abusada o tempo todo. Nos ajude, gente, por favor, denuncie, fale, e a gente garante o anonimato. Nós garantimos o anonimato de quem denunciar. Isso é o mais grave, porque são crimes cometidos pela pessoa que é perversa sexualmente, mas porque tem demanda, porque tem pervertidos que compram esses filmes, têm acesso a esses filmes, tanto na Deep Web, que é a internet profunda, como também na internet normal. Você parece que é difícil acreditar, mas se produzem esses filmes contra bebês, contra recém-nascidos, contra crianças, porque tem pervertidos que curtem isso e pagam por isso. Então, é uma rede de crime organizado, além do natural crime que é cometido em casa há muito tempo. Eu repito, desde que eu comecei a apresentar programas policiais, eu tive contato com essa realidade. Pode ter pessoa que denuncia, como eu, isso, e crime contra a mulher ou crime contra a criança, pode ter pessoa que denuncia igual, mais do que eu não tenho. Eu duvido que tenha, porque a vida inteira eu passei a denunciar esses crimes, a vida inteira eu passei a correr atrás disso, mais ainda depois que nós fizemos uma parceria com o Magno Malta, com a CPI da pedofilia, e que muita gente grande que se imaginava inexpugnável foi para a cadeia, pode ter saído, mas foi para a cadeia, e eu acho que aquela CPI deveria ser ad eterno, não devia ter acabado nunca, devia ter outra agora, porque tem muito cara que se julga acima da lei por ser importante socialmente e tal, e de abusar de crianças. Teve um caso em Porto Ferreira em que vereadores foram presos porque abusavam de crianças, depois saíram, e alguns foram até reeleitos. Então, é um crime imoral que, infelizmente, no século XXI, se continua admitindo. Isso aí não pode, não tem cabimento. Não tem cabimento. Além do crime usual de dentro de casa, é o que a ministra denunciou. É um crime cometido pelo crime organizado que produz essas cenas para que pervertidos se deliciem com essas cenas e que não valem absolutamente nada. Datena, deixa eu te falar coisas. Deixa eu te falar 3 coisas. Nós temos uma união mundial, uma associação mundial de países de combate ao crime de pedofilia na internet. Tu sabia que o Brasil não fazia parte dessa união mundial? Eu estou assinando agora. Não fazia. 97 países e o Brasil estava fora. E o Brasil, eu vou te contar uma coisa, é o maior produtor de imagens de abuso de criança e o segundo maior consumidor. Pois agora a gente está assinando a adesão, nós vamos entrar nessa união mundial de combate à pedofilia. E mais, atenção pedófilos, no ano de 2022 nós vamos sediar o encontro mundial desses países aqui. Nós vamos fazer o enfrentamento nas redes sociais
na internet. Nós não vamos dar descanso a esses pedófilos, a esses produtores de imagem. Eu vou lhe contar uma coisa, agora a segunda coisa. Tu sabia que tem uns engraçadinhos aqui no Brasil vendendo boneca inflável? Não tem aquelas bonecas infláveis que vende para homem ter sexo com boneca? Pois estão vendendo boneca inflável de bebê. Tá entendendo o que eu estou falando? Tô. Para homens terem sexo com bonecas de bebê. Deixa eu mandar um recado para esses bonitinhos que estão vendendo essas bonecas de bebê. E se você não quiser comprar o bebê, pode comprar só o bumbumzinho do bebê. Vocês se preparem que nós vamos pegar vocês. Vocês estão entendendo o recado? Eu e o ministro André vamos pegar vocês. Tá entendendo o recado? Acabou a palhaçada no Brasil. Tu tem ideia, Datena? Vendendo bonequinha de bebê para homens terem sexo com bonecas infláveis com carinha de bebê no Brasil para estimular a pedofilia. É uma loucura, cara. É uma loucura. E agora também estamos entregando no Congresso Nacional esta semana, eu e o ministro André. Eu vou te contar. Este ministro André não vai dar sossego para os pedófilos. Nós estamos entregando um projeto de lei que eu anunciei o ano passado e a gente não conseguiu entregar. Nós vamos agravar a pena quando o pedófilo for pastor, padre, pai de santo, líder religioso. Qualquer líder religioso que abusar de mulher e de criança, a pena vai ser agravada. Você está entendendo? Claro que tô. E também a gente vai mudar essa história da prescrição de 70 anos, nós vamos pular para 80 anos. Nós prendemos agora um grande líder religioso aí, que vai se safar das penas porque chegou a 70 anos de idade. Nós vamos pular para 80. Porque tem muitos engraçadinhos que quando é preso, quando a gente pega lá o crime, 70 anos está livre. Não, nós vamos pular para 80 agora. Nós vamos agravar as penas para esses caras entenderem que acabou essa coisa de impunidade no Brasil, Datena. Então, assim, medidas enérgicas nós estamos tomando no Brasil. Medidas bem enérgicas. Ministra, eu me coloco à disposição da senhora para qualquer ação que a senhora precise. Eu estou aí, o nosso programa está lá à disposição para fazer exatamente essas denúncias. Esse espaço aqui está aberto à senhora do Sistema Bandeirantes de Comunicação. Essa é uma conversa trágica, mas que precisa ser mostrada ao povo brasileiro, que não tem nem consciência dessa realidade terrível que as nossas mulheres e principalmente crianças, adolescentes e bebês estão sofrendo, com muita gente vendo, com medo de denunciar, ou simplesmente dizendo não é comigo, mas isso é com todos nós. Esse é um crime contra a humanidade, isso é uma coisa bárbara, nojento só de ouvir. Imagina quem pratica esse tipo de crime, que pena que merece pegar. Eu acho que deveria pegar no mínimo prisão perpétua, para não dizer outra coisa. Ministra, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, conte com a Datena. gente assim que precisar. Feliz aniversário, Datena, que Deus te abençoe. Muito obrigado, senhora ministra. Você no dia do seu aniversário. A honra é minha, muito obrigado, muita saúde para a senhora também. Fique com Deus, viu? Abraço grande. Abraço.